poderosa graça de Cristo seja conosco nessa noite, em nome dele próprio. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias aí no texto de Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. No último domingo, foi exposto dos versículos 1, versículo 1 até o versículo 7. Hoje será feita a exposição do versículo 8 até o versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando provadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, nós somos a Tua igreja que foi escolhida antes da fundação do mundo, a Tua igreja que foi remida pelo sangue de Cristo, a Tua igreja que foi elevada a um patamar altíssimo, como dito pelo apóstolo Paulo, ao ponto de sentar nas regiões celestiais, junto com Cristo. E aqui nós estamos, ó Pai, presos a essas preciosas promessas, desejosos para que elas sejam confirmadas o quanto antes. Culto após culto, Senhor, nós clamamos aqui, Senhor, Maranata, porque o desejo do nosso coração é ver no Senhor o cumprimento dessas promessas. E agora foi lida mais uma porção da Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é inerrante, a Tua palavra que fala poderosamente ao nosso espírito, a Tua palavra que nos edifica, a Tua palavra que traz vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Senhor, nós estamos debaixo da Tua palavra. Eu peço a Deus, peço pela igreja, ó Pai, que o Senhor fale conosco poderosamente. E que o Senhor use, Senhor, este instrumento, Pai, pequeno, para que a Tua verdade seja comunicada de forma fiel e clara. Ajude-nos nesta hora, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Na Idade Média, existia uma profissão muito peculiar, em que esses homens peculiares, eles eram chamados de alquimistas. Eles eram filósofos e pseudocientistas. E eles vislumbravam algumas coisas que são até então impossíveis ainda, algumas delas já são possíveis. Uma delas, eles tentavam encontrar a pedra fundamental que pudesse transformar elementos sem glória nenhuma em ouro, transformar metais sem preciosidade nenhuma em ouro puríssimo.
eles também procuravam por elixires que trouxessem a vida eterna às pessoas. E esses homens, eles gastaram tempo das suas vidas tentando descobrir na sua metodologia, na sua pseudociência, algo que trouxesse toda essa glória, que trouxesse toda essa riqueza e que alcançasse até mesmo a vida eterna. Fazendo um pouco um comparativo com a vida de Cristo, nós podemos ver que Cristo, ele é sim, de fato, o perfeito alquimista. Não foi ele que no capítulo 2 do Evangelho de João, que transformou a água em vinho? Não foi ele que trouxe vida àqueles que estavam mortos? Não foi ele que caminhou sobre as águas? Não foi ele que pagou o imposto através de uma moeda que estava na boca de um peixe pescado pelo seu apóstolo Pedro? Então nós vemos que Cristo, de fato, ele tem poder para transformar aquilo que ele quiser, e ele próprio é identificado como aquele que estava no princípio de todas as coisas, trazendo à luz o universo. E o que nós acabamos de ver nessa pequena introdução é que, de fato, Paulo ele tenta mostrar algo que os alquimistas tentaram por muito tempo: transformar aquilo que não tinha valor em algo de esplêndido valor. Nós vemos que no versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque outrora eres trevas. E essa palavra está no imperfeito. Tinha um momento na história de vocês em que a natureza de vocês esboçava as trevas. Algo que não mostra nada, algo que não é nada, algo que somente serve para assombrar, que não tem vida, que não tem luz. Porém agora sois luz no Senhor. O que os alquimistas tentaram transformar, Paulo mostra que Cristo tem o poder de transformar não somente metais sem valor algum em metais preciosos, mas ele transforma aquilo que não é nada em luz e vida. E o apóstolo Paulo, ele passa então a mostrar aqui uma série de imperativos. Nós vimos alguns no último domingo, em que ele traz uma série de comportamentos imorais, e ele finaliza essa série de comportamentos imorais com o versículo 7, dizendo para a sua igreja: não sejais participantes com eles. Trouxe uma ordem, trouxe um imperativo. E se é um imperativo, não é um conselho, e sim algo que precisa ser executado. E no versículo 8, então, ele passa a mostrar o porquê que eu e você não podemos mais seguir uma vida desregrada. Paulo está tentando mostrar que não existe legalismo da parte dele, não existe uma tentativa de moralidade pelos próprios esforços, pela própria força, mas o que existe aqui nas palavras do apóstolo Paulo é uma capacidade que Deus nos deu para que andemos em si, em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Não são portadores da luz, vocês são luz. Ele não só identifica a natureza do crente como uma natureza transformada por esse alquimista chamado Jesus Cristo, como ele também esboça o lugar em que essas pessoas transformadas passam então a manifestar a sua nova natureza. E ele disse: no Senhor Jesus. Este é o local que eu e você precisamos nos encontrar nessa noite. Então, no versículo 9, ele passa a mostrar a respeito não somente do ser, mas ele mostra o que esse novo ser deve produzir. Fruto da luz que produz bondade, justiça e verdade. E ele não só mostra aquilo que nós passamos a produzir agora numa nova natureza, mas ele mostra também que agora nós não somente produzimos, mas também entendemos aquilo que é bom, que é aceitável e aquilo que é inaceitável diante de Deus, provando, distinguindo, examinando sempre o que é agradável ao Senhor. E o tema da minha mensagem nessa noite é: andai como filhos da luz. E para andar como filhos da luz, não é um exercício de moralidade que eu e você podemos fazer, mas é algo natural que nós podemos exercer
porque nós não somos mais trevas, e sim filhos da luz. Somos luz no Senhor. E a primeira verdade que o apóstolo Paulo nos mostra se encontra nos versículos 11 ao versículo 14. Para que andemos como filhos da luz, nós precisamos reprovar as obras das trevas. Ele diz aqui nesse texto: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É um imperativo, é uma ordem que o apóstolo Paulo está dando aqui para a gente. Nós não podemos mais nos deleitarmos com aquilo que antes envergonhava o nosso Senhor, com aquilo que trazia angústia ao nosso Deus, com aquilo que era reprovado diante de Deus. Mas ele diz que além de produzirmos frutos de justiça, nós devemos também reprovar as obras infrutíferas das trevas. E isso, meus irmãos, nós temos que trazer à memória, porque o cristianismo que estamos vivendo neste século, ou nesta década, ou nesses últimos 5 anos, é um cristianismo que é melhor eu viver a minha vida do que tentar enxergar o defeito dos outros. É aquele cristianismo que aceita a instalação da imoralidade no nosso país. É aquele cristianismo que aceita como normal o jeitinho brasileiro. É aquele cristianismo que aceita com que venha a acontecer diversos tipos de esquemas na empresa em que ele trabalha, porque é algo normal, é corriqueiro. Afinal, nós precisamos ganhar alguma coisa, porque pagamos tantos impostos. É injusto o governo ganhar e eu ficar sempre à mercê. Nós olhamos para tudo isso e consideramos normal. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando nós vemos as obras infrutíferas das trevas, nós não somente não devemos executar, mas devemos reprovar, apontar o dedo, apresentar uma reprovação, não no sentido de uma reprovação legalista, você não pode fazer isso, mas no sentido de mostrar que por conta do pecado, aquela pessoa precisa do evangelho para ser transformada. As obras infrutíferas das trevas, elas são denunciadas pela luz do Evangelho. Veja o versículo 13, é um versículo um pouco difícil de entendermos aqui na língua portuguesa, mas diz o seguinte: mas todas as coisas, quando provadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Como assim tudo que é reprovado pela luz se torna manifesta, mas depois se torna manifesta porque é luz? O que é isso? É que Paulo está dizendo que nós devemos ser aqueles que reprovam as obras das trevas, mas contando com a esperança de que Deus é todo-poderoso para transformar trevas em luz. Ele quer que venhamos a entender que, ao pregar o Evangelho, reprovando aquilo que é infrutífero, nós temos que pregar com a expectativa de que Ele pode transformar o mal em bem. E nós temos um grande exemplo disso. O próprio autor da Epístola aos Efésios, em Atos, no capítulo 9, ele ainda aspirava o desejo de tirar a vida dos cristãos. Mas em um momento, indo a Damasco, ele foi encontrado pelo Senhor Jesus. Aquele que era trevas foi rodeado pela luz de Cristo. E as trevas que ele era antes foram convertidas em luz. E ele passou então a testemunhar a respeito da verdade, reprovando as obras das trevas, reprovando aqueles seus companheiros que também perseguiam os cristãos, para que neles também houvesse a esperança de que eles seriam transformados pela luz do Evangelho. Então Paulo, ele nos mostra: reprove, mas na expectativa de que o Senhor pode sim converter trevas em luz. E isso, meus irmãos, nós precisamos trazer sempre à nossa memória, porque talvez na sua escola você esteja, jovem querido, adolescente querido, acostumado com as rodinhas de adolescentes nas praças, reunidos para fumar maconha. Talvez você ache isso normal, talvez você ache normal alguns jovens na volta de um celular olhando pornografia à luz do dia.
Talvez você ache normal na sua empresa, no seu trabalho, os teus colegas de trabalho tentando puxar o tapete do chefe, tentando e criar algum tipo de esquema para que ele seja desligado. Talvez você considere normal os assuntos imorais que são falados nas rodinhas de conversa. E você vê aquilo, puxa, mas isso é normal, eu estou no mundo mesmo, eu preciso ter relacionamentos, o Senhor não me tirou do mundo, eu preciso estar entre eles. Não é normal. Não é normal. Por isso que como cristão, na expectativa de que Deus pode transformar trevas em luz, você não pode ser participante dessas obras infrutíferas. E ainda por cima, você deve agir como um profeta, reprovando-as na expectativa de que o Senhor pode transformar essas questões desordeiras e imorais, e tudo para louvor e glória do Senhor. Nós vimos então que, como filhos da luz, nós precisamos reprovar as obras das trevas. A segunda verdade que o texto nos traz se encontra nos versículos 15, 16 e 17. E como filhos da luz, nós devemos procurar compreender a vontade de Deus. Primeiro, reprovando as obras das trevas. Segundo, procurando compreender a vontade de Deus. O versículo 15 é um outro imperativo. Portanto, vede prudentemente. Veja, perceba, avalie, questione-se. Como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que o apóstolo Paulo está exigindo da igreja de Éfeso é que eles tenham o tempo gasto para adquirir conhecimento. E como ele mostra essa ideia? No versículo 16, remindo o tempo porque os dias são maus. E a ideia de remir aqui é a ideia de libertar. É a ideia de deixar de ser escravo. É a ideia de pegar o tempo propício que Deus nos deu e não mais escravizá-lo com aquilo que é infrutífero. Não mais escravizá-lo com aquilo que não traga edificação, que não traga conhecimento, que não traga expertise. O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você precisamos gastar, sim, de fato, o nosso tempo remindo, vendo aonde que nós estamos perdendo oportunidade, aonde que o nosso tempo está sendo gasto em vão e usar isso para deixar de ser nécio, deixar de ser ignorante, deixar de ser não conhecedor da vontade de Deus. Por isso que como pessoas que andam na luz, como filhos da luz, nós precisamos entender que nós estamos neste mundo não para viver de recreação, de férias perpétuas, ou somente para curtir as maravilhas deste mundo. Nós estamos neste mundo com um propósito. Já pensou se o nosso estado na eternidade, a nossa condição na eternidade, dependesse do tempo que nós gastamos com as coisas de Deus nessa realidade? Já pensou se o quanto eu e você lemos a Bíblia, o quanto você lê as Escrituras, fosse usado para determinar aquilo que você receberá na eternidade? A Bíblia chama isso de galardão. Quantos irão trabalhar? Quantos que irão juntar riquezas nos céus? Quantos que irão receber da parte do Senhor proporcional àquilo que eles gastaram de tempo nesta realidade? Então vejam, meus irmãos, que nós não podemos estar gastando o nosso tempo com coisa fútil, com aquilo que não traz edificação. E uma grande resposta disso é o que diz lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, mostrando essa realidade que Paulo, falando a respeito dessa riqueza que nós devemos ter dentro de nós. Ele diz no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, para que tenhamos essa expertise, essa sabedoria, este conhecimento da vontade de Deus,
é preciso gastarmos tempo. Libertarmos o nosso tempo daquilo que não edifica. E vejam que essa carta paralela aos Colossenses, ela pode ser muito bem utilizada para podermos entender algumas verdades da carta aos Efésios. E parando para pensar, você já imaginou como que era a igreja nos tempos do apóstolo Paulo? Ou do apóstolo Pedro? Vamos ver os crentes agora reunidos numa casa e eles vão agora ler as Escrituras. O que era a Escritura naquela época? Se você tivesse o acesso a todo o Antigo Testamento naquela época, você precisaria de uma grande carroça para levar todos os livros do Antigo Testamento. Só o livro de Isaías, por exemplo, eram vários rolos de escritos em peles de animais ou em papiros. Então a Bíblia cabia exatamente numa carroça. Ou seja, a Bíblia não era um livro acessível para a população nos tempos de Paulo. O que acontecia naquela época? Vários cristãos não sabiam ler. Então alguns deles tentavam decorar trechos das Escrituras, outros decoravam salmos, outros que eles conheciam que tinham conhecimento das falas ou das parábolas de Cristo, eles chamavam para ir numa das casas onde acontecia a reunião, o culto, e ele declamava as Escrituras para o povo da igreja. Então essa era a forma deles crescerem ricamente no conhecimento do Senhor. Um declamava, outro cantava um salmo, outro tinha um pequeno trecho das Sagradas Escrituras e ele sabia ler, e ele compartilhava daquele texto, ou então eles eram edificados pelos apóstolos e pelos profetas. Essa era a igreja no primeiro século. Essa era a igreja com conhecimento das Escrituras. E agora vamos comparar com os nossos dias. Qual é o tamanho da porção da Escritura que nós temos? Com certeza nós temos aqui mais de 2 carroças de informação nas nossas mãos, ou então no nosso celular, ou então na nossa memória, ou então nas nossas canções, como uma delas que nós acabamos de cantar aqui, um pequeno trecho da primeira epístola de João. Então, os nossos dias são dias gloriosos. O nosso acesso à palavra inerrante do nosso Deus é pleno. Porém, temos sido nécios em escravizarmos o nosso tempo com coisas infrutíferas. O nosso tempo tem sido escravizado pelo celular, pelos feeds de notícias, pelas redes sociais. E hoje de manhã eu conversava com o diácono Guilherme, falando um pouquinho sobre o que seria a possessão demoníaca. Realmente isso nos apavora, possessão demoníaca. Estranho isso. Mas nós nos esquecemos que às vezes o próprio Satanás se manifesta não por meio de uma pessoa possessa de um espírito maligno, mas várias vezes ele se manifesta por meio de um algoritmo, de uma rede social, em mostrar um post que vai servir de gatilho para que você venha cair em pecado, em mostrar uma série de vídeos que vai fazer com que você perca 1 ou 2 horas ali, gastando tempo com futilidade, gastando até mesmo o tempo do teu sono precioso. Nós nos esquecemos que Satanás, ele age em pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a Cristo. E essas mesmas pessoas são as pessoas que programam os códigos, que compilam os códigos de programação, que colocam os algoritmos para funcionar de uma forma que eu e você venhamos a ser cada vez mais escravizados, presos, gastando o nosso tempo com coisas fúteis. E você tem que reconhecer, amado irmão, que você pode estar sendo presa do próprio diabo.
que o teu tempo pode estar nesse momento totalmente escravizado por algo fútil. Mas essa noite nós temos a graça, irmãos, no poder de Deus, de quebrarmos a engrenagem da mesmice. A mesmice de sempre sentir desprazer em estar nos cultos. A mesmice de sempre dormir pouco por conta das redes sociais. A mesmice de não aprender novidades da palavra de Deus, porque eu estou gastando com outras coisas que não servem para nada. A mesmice de gastar o meu tempo no metrô, ou meu tempo no ônibus, em ver séries e vídeos e dancinhas e TikToks, porque eu não gasto com aquilo que a palavra de Deus me possibilita, numa boa pregação, por continuar na mesmice de não consagrar meu Spotify com os sons que realmente pode trazer edificação à minha alma. Nós podemos, no poder de Cristo, quebrar essa corrente, essa engrenagem da mesmice na nossa vida. E algo muito interessante, quando nós estudamos o documento da nossa primeira confissão de fé brasileira, da Baía de Guanabara, de homens que foram encerrados numa cela e que tiveram 12 horas para escrever a razão ou os fundamentos da sua fé. E quando nós lemos aquele documento, precioso, riquíssimo, regado de trechos bíblicos, de uma boa teologia robusta, você vê e compara aquilo com os nossos símbolos de fé e vê que praticamente tem a mesma robustez. Naquela época eles não tinham celular, não tinham computador, não tinham uma máquina de escrever, não tinha nenhuma caneta Bic. Apenas numa pena e um tinteiro, 12 horas, com vários versículos gravados na mente, eles escreveram uma confissão de fé. Poderosíssima. E aqueles homens foram levados à morte, crendo naquilo que eles tinham acabado de escrever. Então quebre esta noite essa roldana engrenagem da mesmice. Passe a remir o teu tempo. Eu sei que amanhã você vai pegar o metrô. Se tudo der certo, não vai ter greve nenhuma. Né? Vai pegar o ônibus. Se tudo der certo, o ônibus elétrico não vai quebrar. O ônibus a diesel vai conseguir subir a rampa. Se tudo der certo, você vai chegar no teu trabalho no horário certo. O ônibus não vai lotar demais. Mas gaste esse tempo com aquilo que é essencial para mim e para a tua vida. Como filhos da luz. Edificando, não buscando mais o tempo de sermos nécios, mas de sermos totalmente preenchidos por aquilo que realmente fará diferença na nossa vida. Versículo 17, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Lá na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, ele vai falar a respeito da falta de entendimento do mundo. Capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas com respeito a nós, o mesmo apóstolo Paulo diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu e você temos acesso a essa vontade de Deus, e isso impressiona a muitos incrédulos, que acham que Deus está afastado dessa realidade, sentado no trono, sem se preocupar com essa terra. Mas nós sabemos que Deus tem uma vontade para este mundo, e que essa vontade será exercida. Busquemos então conhecer qual é a vontade do nosso Deus. Então a primeira verdade, andando como filhos da luz, reprovando a obra infrutífera das trevas, procurando compreender a vontade de Deus. E a terceira verdade é, buscando ser cheio do Espírito Santo, dos versículos 18 até o versículo 21.
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está falando a respeito de uma prática que existia naquela época, em que os efésios eles adoravam não somente a deusa Diana, mas também um deus chamado Baco. E a forma de prestar culto a esse deus Baco era envolver-se em bebedices, e nessas bebedices acontecia imoralidades das mais pérfidas possíveis. Então essa era a forma de cultuar naquele tempo. Porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não vos embriagueis, porque o embriagar aqui é um símbolo da infidelidade. Aí você pensa, então quer dizer que não tem problema nenhum em tomar um golezinho de vinho? Só ler lá, então, em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 4 até o versículo 6, que diz ali que não é costume, que não deve ser costume dos reis beberem vinho, mas que vinho deve ser entregue para aqueles que estão amargurados de coração. E aí eu pergunto para você, meu querido irmão, você está amargurado de coração? Não deveria. Não deveria. Se essa é a desculpa para que você venha encher a cara de álcool e ficar alegrinho com brilho nos olhos, não é uma desculpa verdadeira. Você e eu não precisamos de elementos químicos para trazer felicidade e alegria ao nosso coração. Você e eu não precisamos estar sentados num boliche, como chamam lá no Rio Grande do Sul, num bar, tomando 1, 2 ou 3 geladas. Não precisamos disso. Porque nós já temos essa alegria do Espírito Santo, nós não temos motivos mais para ter descontentamento no nosso coração. Se tiver, eu peço que você leia então, primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Quem você é em Cristo. Você pode ler então todas as grandiosas promessas ao nosso respeito. E eu te digo uma coisa, que você não precisará mais de bebida alcoólica para trazer alegria ao teu coração. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, o dissolver da mente. Não é à toa que quando algumas festas acontecem, entre crentes, que tem bebida largada, algumas vezes o pastor é chamado de madrugada, não digo esse pastor aqui, mas o pastor é chamado de madrugada para resolver problema entre familiares, e quando ele vai lá na raiz do problema, tinha umas 4 ou 5 cervejas que dissolveram lá a percepção moral da pessoa e ela acabou criando o celeuma e uma briga entre parentes. Então, tome cuidado com esta prática. Paulo diz que você deve substituir esse hábito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E tem uma particularidade nessa palavra, encher-se do Espírito. Porque essa palavra, ela está no tempo presente. Ou seja, ela revela que encher-se do Espírito é algo constante. Sempre devo estar buscando ser cheio do Espírito Santo. Uma outra particularidade é que ela é uma palavra imperativa. É uma ordem, não é um conselho. Se tu quiser viver bem com o Senhor, busque ser cheio do Espírito. Não, é uma ordem. Tem constância, tempo presente, e é uma ordem. A terceira característica é que vai bagunçar um pouquinho aqui a nossa interpretação. Que a terceira característica é que, além de ser tempo presente constante e de ser uma ordem imperativa, ela é um verbo que está no modo passivo. E o que quer dizer isso? É que não sou eu que me encho. Eu sou enchido. É até difícil de traduzir essa palavra aqui. É imperativo. Sejam enchidos. Estranho. É estranho isso. Mas é algo passivo. É para mostrar que não é eu que estou realizando a ação, mas a ação está sendo realizada por mim. Então, como que nós podemos entender esse texto? Podemos entender que o ser cheio do Espírito Santo não é algo que eu e você podemos decidir. É algo que vem somente de Deus.
Nós somos preenchidos pelo Espírito Santo segundo a vontade de Deus. E aí nós podemos entrar um pouquinho mais na dúvida que esse texto traz para nós, porque os versículos 19, 20 e 21, nós temos que ver o que ele está apontando. Ser cheio do Espírito Santo vai resultar numa consequência. Por eu ser cheio do Espírito Santo, eu vou começar a falar com salmos, entoar louvores, ou eu entoar louvores é que fará com que eu seja cheio do Espírito Santo? Ser cheio é uma consequência de algo que eu faço, ou é um motivador para me fazer alguma coisa? Aí não se preocupe, não tem problema nenhum aqui. Isso aqui é um sistema que se retroalimenta. Eu sou cheio do Espírito Santo para falar com vocês com salmos, para entoar louvores, para render sempre graças a Deus. Mas ao mesmo tempo que eu faço isso, eu sou retroalimentado. Eu passo a ser cheio também do Espírito Santo. E aqui nós temos que acabar com uma ideia filosófica de nova era que permeia várias igrejas. Porque alguns interpretam o seguinte: o que é uma vida devocional? Alguns interpretam que é alguém sentar num lugar, sozinho, de olhos fechados, meditando, sem ninguém por perto, como se eu dependesse só do meu estado sozinho com Deus. Ó Senhor, eu estou pedindo que Tu me edifiques, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que o Teu poder venha inundar a minha vida. Não, não é isso. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é que eu só consigo ser cheio do Espírito Santo quando há coletividade. Vejam o texto. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo sozinho no meu quarto orando? Isso ajuda. Mas é melhor, sabe de que forma? Servindo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sirva. Sirva. Eu sei que você tem vários motivos para dizer que está cansado, sim. O teu tempo é corrido, sim. Você chega tarde em casa, sim. Tem que tomar banho, tem que dar banho nas crianças, tem que dar janta para elas, vai deitar tarde, sim, 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 sim. Eu sei que teu sábado é precioso, sim, é precioso de fato. Eu sei que domingo pela manhã é o único tempo que você tem para dormir e descansar, porque segunda-feira vai ser, suor e trabalho novamente. Sim, eu entendo tudo isso, mas se você não gastar o teu tempo em edificar a vida dos teus irmãos, você nunca será cheio do Espírito. Para ser cheio do Espírito, você vai ter que retroalimentar. E você só alimenta por meio de serviço, sujeitando-se, estando perto, cantando, recitando porções da palavra de Deus, cantando, louvando, estando com teus irmãos, desfrutando da comunhão. É só assim que eu e você poderemos ser cheios do Espírito Santo. O resultado de tudo isso é que o Senhor continuará nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo, não para que sejamos sozinhos, mas para que vivamos no coletivo. Para encerrar, meus amados, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, traz a raiz dessa iluminação que nós recebemos do Senhor. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E a grande pergunta que podemos fazer essa noite: você tem seguido a Jesus? Você tem feito de Jesus o teu baluarte? Tem feito dele o teu sustentador? Porque para que você e eu venhamos a andar como filhos da luz, nós precisamos aprender o padrão. E esse padrão foi ensinado por Cristo.
esse padrão foi estabelecido por Ele. E Ele próprio reprovou as obras das trevas. Aqueles que se diziam religiosos, aqueles que se diziam participantes das promessas que vinham a respeito de Moisés, que eram participantes da promessa de Abraão, Isaque e Jacó, eles próprios se apresentaram como reprováveis. E Jesus os reprovou. Ele próprio, o Senhor Jesus, ele procurou não somente mostrar a vontade do Pai, mas ele interpretou a vontade do Pai a todos nós, porque ele conhece perfeitamente a vontade de Deus. E ele próprio foi aquele que era totalmente cheio do Espírito Santo. E ele fez o que fez no poder do Espírito. E ele é o nosso padrão para que eu e você sejamos como filhos da luz. Porque ele não veio somente brilhar na nossa vida, ele veio fazer com que a nossa natureza fosse transformada de trevas para a luz. E tudo isso acoplados e inseridos no Senhor Jesus. Nós vamos reafirmar essa verdade, colocando em prática aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou, trazendo ao nosso coração trechos das Sagradas Escrituras. E eu peço aos irmãos do louvor que estejam aqui na frente e que nos conduza neste cântico que nós aprendemos em partes, né? Mas nós vamos aprender agora de forma final, para que essa semana, meus irmãos, venhamos a recitar de forma musicada as verdades concernentes à palavra de Deus. Se somos filhos da luz, devemos andar na luz e devemos andar assim como Cristo andou. Ao som dos instrumentos, coloque-se de pé.